Para quem não me conhece, eu sou Maria Emília Gomes, filha da dona Julita e do seu Silvestre, nascida e criada no interior de Minas Gerais, na cidade de Mariana. Atualmente resido em São Paulo e sou artista da dança. Eu produzo, dou aula, atuo, coreografo, enfim, desenvolvo uma série de funções dentro dessa possibilidade mesmo que é ser artista no Brasil. Olha, a Emília na infância sonhava muito, assim, né? Acho que crescer no interior, no meio da mata, beira de rio, as possibilidades de reinvenção, de invenção, de imaginação, elas são sempre muitas, assim. Mas eu lembro que teve uma época que eu fui com os meus pais para o Espírito Santo, Vitória, e eu vi a base da Marinha, assim. Então, se falar assim, nossa, Emília, o que você sonhava quando você era criança, enquanto profissão? Acho que o lugar de sonho era ser marinheiro. Isso eu posso dizer, assim. Mas a dança, ela me atravessou muito cedo. Eu comecei dançando em roda de capoeira, numa relação muito direta com as danças populares naquilo que eram as festas, os festejos, né, do interior, com gado, reinado, e me vi com 7 anos numa escola de formação que é o SESI Mariana, assim, que foi onde minha mãe conseguiu uma bolsa. Não tinha uma grande pretensão, até porque uma coisa era fazer aula, outra coisa é quando você tem uma determinada idade e fala, olha, vou ser artista, para uma família que não tinha nem até então, né, possibilidades daquilo que era um conhecimento dessa área enquanto área profissional, assim, enquanto perspectiva mesmo. Então eu acho que os sonhos da infância eles foram muitos, assim. O marinheiro é um que eu posso dizer com certeza, sabe? Acredito muito na possibilidade de partilha, assim, né? Eu acho que quando eu estou em cena, eu direciono mesmo um acordo com o público, sabe? De que a gente está junto nessa, assim, nesse contato que é do artista com o público, sabe? E eu acredito muito nele enquanto perspectiva de possibilidades de se criar mundo, seja enquanto eu estou em cena, seja de quem está ali participando junto dessa possibilidade de criação. Eu almejo que as pessoas tenham mais e mais contato com a arte, independente de qual seja, assim, considerando as urgências de mundo e as necessidades de criar, co-criar e ressignificar o mundo também, né? Isso é um lugar enquanto uma responsabilidade de qualquer artista, assim. Eu tomo ela para mim, né? E aí eu tenho pensado e venho pensando em que possibilidades são essas de mundo que eu quero colocar em cena. Lógico que a Emília de hoje é uma Emília de 30 anos que está dando essa entrevista do Senegal. Daquilo que são as minhas perspectivas artísticas no hoje, que é fomentar outras possibilidades mesmo, enquanto perspectiva estética, poética, política, também entendendo a corpa, né, que sou. Iniciando minha carreira docente na escola pública e trabalhar com dança dentro da escola pública tem uma série de especificidades, assim. Então, me chocou uma fala de uma aluna, menina de 10 anos, que tinha um corpo muito inquieto e ali também eu passei a entender que o corpo fala muito, né? Principalmente dentro do espaço da escola, onde o corpo ele é engessado, assim. Em determinado momento que eu fui pedi para ela ir para fora da sala para respirar um pouco, ela virou para mim e falou que nunca tinha sido feliz, assim. E isso fez parte de uma série de reflexões, isso foi 2016, né? A gente está em 2023, e de lá para cá eu fui atuando em diferentes frentes, assim, né? Daquilo que era dar aula em academia de dança, para dar aula em escola de dança, dar aula em espaços mais institucionalizados, como a própria fundação, a EDASP, e quando eu chego em São Paulo em 2018, 2019, eu conheço o Milton Kennedy, que é o ex-bailarino do balé da cidade de São Paulo, que tinha como proposição iniciar um projeto, assim, que era sonho da vida dele, que era o Air Dele Ballet, que era pensar uma escola de formação em dança para crianças negras e não negras de baixa renda.
considerando que os espaços de arte, principalmente os ditos acadêmicos, né, que vem dessa herança euro-norte centrada, né, eles são espaços no Brasil, espaços brancos e classistas, né, mas também pensando um lugar de saber fazer que não necessariamente passa ou transpassa esse lugar que está tão impregnado dentro dos nossos currículos, que é essa história que a gente já conhece, né? Então, como trazer pensadoras, pensadores que são negros, que são trans, indígenas, né? Que também faz parte dessa gama diversa que somos enquanto brasileiros, assim. É sempre a partir da perspectiva da ausência, né? Eu ocupo um lugar e aí nesse lugar eu passo a ser apontada justamente por conta de uma ausência, né? Se a presença fosse significativa, a gente não sentiria isso enquanto uma necessidade, né? É um projeto de pesquisa que é isso, né? Não é uma pesquisa para ocupar uma estante de uma partilheira de uma universidade, é uma pesquisa enquanto perspectiva de mundo mesmo, enquanto pensamento, que é pesquisar práticas pedagógicas decoloniais e antirracistas na formação do artista da dança. Quando a gente está falando de formação em dança, me interessa sobretudo saber como é que esse artista está sendo formado, assim. Que história da dança é essa que é contada, né? Que dança é essa que é fomentada para esse artista, considerando o território que a gente está, assim, porque eu fui me deparar com outras perspectivas de saber fazer dança, porque eu busquei, mas não estavam nos espaços da universidade, por exemplo. Minha filha, meu mestrando tá um embrulho lá na Unicamp, justamente por conta disso, assim, a Unicamp é branca, 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 branca e branca. Aí eu estou numa questão complexa com a Unicamp, mas a pesquisa, ela existe, né? Eu estava domingo, né? Que foi nossa folga, não foi nem ontem, foi ontem de ontem. Eu estava num hotel aqui perto, né? Que a gente que sai um pouco do ambiente da escola, então eu fui trabalhar do hotel. E aí sentou eu e mais um grupo de colegas numa mesa. E aí a gente estava debatendo sobre nossos corpos no mundo, assim. Que eu tenho vergonha do Brasil, sabe? Porque acontece algo em que é muito bizarro, assim, que é com relação ao racismo, sabe? Que se a gente recebe um estrangeiro que é alemão, que é francês, que é americano, e ele tem pele clara, essa pessoa é branca, ele é muito bem recebido. E aí uma das colegas estava contando de um amigo senegalês que foi para o Brasil. E ele foi comprar um cigarro num posto de gasolina e chamar a polícia. Os povos de África são mal recebidos no Brasil, assim. E aí a gente não está falando de condição financeira, não, a gente está falando de pessoas que vão visitar o país, né? De um turista que vai visitar o país, assim. E aí por que isso acontece? E eu acho que é essa pergunta que todo mundo tem que se fazer, assim. Porque não nos é nos ensinado a sonhar. Eu cresci numa família cujo pai me ensinou a partir da perspectiva de que era possível, mas não nos é ensinado a sonhar, assim. Isso é uma realidade, assim, sabe? As preocupações com relação à rotina, à sobrevivência, elas são tantas, e os lugares que nos colocam, eles já estão tão cristalizados, que o sonho, ele é muito distante, esse sonho que é o sonho da projeção, né? Eu percebo que as coisas caminharam num sentido positivo nos últimos anos, mas a gente não pode pensar em sonho quando a realidade ela é muito cruel ainda, sabe? A gente não pode pensar em sonho enquanto os índices de genocídio da população negra são os que são, enquanto a gente tem o grande navio negreiro da atualidade, que são os presídios brasileiros, sabe? A gente não pode... Eu não consigo, né? Eu, Emília, não consigo falar em sonho enquanto essa for a realidade, sabe? Enquanto a gente tiver a perspectiva dos 23 minutos, assim, né? Que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. Então, 2020 para cá,
eu tenho me aprofundado muito daquilo que eu chamo de um estado de lucidez mesmo, assim, de tentar entender que perspectiva de não identidade é essa quando a gente está falando das questões raciais. Tá aqui no Senegal, tá aqui nessa formação, enquanto uma perspectiva de fortalecimento mesmo para entender como é que sonha tendo tamanha lucidez. Porque eu quero descobrir de novo, sabe?